Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um DioLinux Responde para você, dessa vez com uma temática específica, o Deepin, o Linux Deepin, como algumas pessoas conhecem. Isso porque essa semana eu pude publicar lá no blog DioLinux uma entrevista com um dos líderes do projeto. Foi uma entrevista bem bacana, tem umas 15 perguntas mais ou menos, tirando dúvidas de todos os tipos. Você encontra o link aqui na descrição para conferir essa matéria na íntegra. Inclusive eu fiz aquela pergunta meio cretina lá, se eles estão ou não espionando os usuários, e a resposta que ele deu foi bem interessante. No DioLinux Responde de hoje eu escolhi algumas questões que vocês fizeram aí, tanto no Facebook quanto aqui no YouTube, né, com a hashtag DR. Algumas são mais antigas até, mas convergem com a temática, que é justamente sobre o Deepin, uma distribuição muito interessante que tem um acabamento visual muito refinado. Aliás, eu gostaria de saber de vocês uma coisa, se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo comentando a entrevista que o pessoal do Deepin deu lá pro blog DioLinux. Não sei se vocês acham interessante ou não eu fazer alguns comentários a respeito das respostas que ele deu lá pra gente, mas se vocês acharem, coloque aqui nos comentários, assim eu sei que um dos próximos vídeos que eu posso fazer aí é exatamente sobre isso. Sem mais delongas, então vamos lá para as perguntas de hoje. Antes de começar a ler e responder as perguntas de hoje, eu quero aproveitar também para agradecer as pessoas que participam desse quadro e fazem ele acontecer. Tem um monte de perguntas que eu vou salvando aí e aos poucos eu vou montando os quadros e respondendo, agrupando assuntos que são correlatos muitas vezes. Então, se você tiver alguma dúvida e você gostaria que a sua pergunta fosse respondida nesse quadro, coloque aí nos comentários com a hashtag DR, assim eu vou saber que você quer que seja respondida especificamente no DioLinux Responde. Então, muito obrigado a todo mundo que participa e vamos para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta é do João Felipe. Ele diz assim: Dio, qual a melhor loja de aplicativos nas distribuições Linux, considerando beleza, intuitividade, facilidade de instalação e estabilidade? Muito obrigado pela pergunta, João. É uma pergunta meio complicada de se responder, mas eu vou levar em consideração as coisas que você falou para eu levar em consideração, aí beleza, estabilidade, facilidade de uso, intuitividade, essas coisas assim. E a sua pergunta, obviamente, está nesse episódio especial do Deepin, porque eu acredito que a Deepin App Store atualmente seja a melhor central de aplicativos que a gente tem entre as distribuições Linux de desktop, beleza? Existem outras muito boas e, atenção, não estou falando de gerenciadores de pacotes, porque tem gente que sempre vai achar um Synaptic da vida melhor, ou até mesmo um Pamac, um Octop, alguma coisa do tipo melhor, etc. Tá? Mas estamos falando de um tipo específico de manusear pacotes, de manuseamento de pacotes, aliás, que é através das centrais de aplicativos, como a gente convencionou chamar, que é uma espécie de lojinha onde você vai, tem os ícones dos programas, um botão de instalar, não requer terminal, não requer conhecimento técnico dos nomes dos pacotes, basta saber o nome dos programas. E nesse aspecto a Deepin App Store ela é disparada, de longe mesmo, a melhor central de aplicativos que a gente tem. O design é muito bem trabalhado, todos os ícones das aplicações, as imagens que eles apresentam lá, todas são bem detalhadas. Também tem sistema de ranking, a central de aplicativos tem aquela opção de você sugerir aplicações para serem incluídas nela. Tem uma variedade muito grande de aplicações também, tem até mesmo aplicativos de Android, no caso se você utilizar em cima do Deepin, e aplicativos de Windows que já são pré-configurados através do Wine que rodam nele. Entretanto, ela ainda não tem suporte para pacotes Snap e Flatpak, que é uma coisa que o GNOME Software tem. Porém, o GNOME Software, apesar dele vir sendo lapidado assim há muito tempo, ele ainda tem alguns bugs meio chatinhos que nas últimas versões só é que eu não percebi mais. Lembro que de uma época, por exemplo, ele não tinha a opção de você cancelar o download de uma aplicação que você tivesse começado a baixar. Agora já tem, na verdade não na última versão, já faz algumas versões que ele está apresentando. Enfim, mas ele também se mostrava um pouco instável, pelo menos em distribuições .dev. No Fedora, pelo que eu testei, isso não acontecia muito, mas era bem comum dele crashar no Ubuntu, até mesmo no Debian, que tem essa questão assim de não ser muito bugado, né? O Debian é bem instável. Ainda assim eu percebi no GNOME Software alguns probleminhas. Agora eles estão corrigindo, mas de contexto geral acredito que a Deepin App Store seja a melhor atualmente nessas categorias, nesses aspectos que você comentou. Se você for considerar outras coisas,
como suporte a uma maior quantidade de pacotes, acredito que não seja de fato a melhor opção. Até porque ela não consegue gerenciar, por exemplo, pacotes.deb, você não consegue instalar debs através da App Store, você precisa de um outro gerenciador, como o GDeb, por exemplo, que o próprio Deepin inclui por padrão na distribuição. Outra muito boa em termos de variedade de pacotes é o Mint Install, né? A central de aplicativos do Mint. Ele ainda tem um diferencial em cima da do Deepin que faz ele ser um pouquinho melhor nesse aspecto, que é conseguir indexar aplicativos que não têm ícone. Por exemplo, eu consigo instalar pacotes que são, enfim, complementos para o programa, bibliotecas muitas vezes, através do Mint Install, sem eu precisar utilizar um Synaptic ou terminal, por exemplo. Coisa que não acontece no Deepin App Center. Porém, o Deepin App Center ainda assim tem mais aplicações, entre aspas, úteis, né? Aplicações conhecidas das pessoas que você pode instalar diretamente a partir de lá. Juntando o design, essa variedade e todas essas coisas que você colocou na sua pergunta que você considera relevante, acredito que de fato seria a Deepin App Store. A próxima pergunta é do Júnior. Ele diz assim: o Linux Deepin é o sistema mais preparado para receber usuários vindos do Windows e até usuários que nunca tiveram um contato com o computador pela facilidade de instalação de novos aplicativos que a Deepin Store oferece? Abraços, parabéns pelo trabalho, você me ajuda muito com seus vídeos e posts no blog. Um abraço para você, Júnior, muito obrigado pela pergunta e olha, eu não acredito que o Deepin seja a melhor opção para quem vende o Windows ou quem vai mexer com o Linux pela primeira vez, mas certamente ele é uma das melhores. O Deepin vem construindo um sistema realmente intuitivo para que qualquer um possa utilizar. A aparência dele, a forma com que você utiliza, é uma mescla de vários outros elementos de outros sistemas que as pessoas já estão habituadas. Coloque aí Windows, macOS, o próprio Android, a troca de papel de parede, por exemplo, é muito semelhante à de um smartphone, o painel de controle é muito parecido com o de um smartphone e também com aquela barra lateral do Mac, a interface ela meio que se molda, meio Mac, meio Windows, então você tem, além de ter um visual de encher os olhos, né? Isso sempre vai atrair muitas pessoas, então ele realmente é uma das boas opções. Mas não é a única, outras boas opções aí incluem o próprio Ubuntu, que ainda não devemos descartar, apesar de que eu vivo dizendo aí nos últimos tempos que a gente tem que esperar como vai ser o Ubuntu com GNOME agora, para ver como que ele vai se relacionar com o ramo desktop, porque, como eu falei, a Canonical parece não ter mais o mesmo foco que outrora já teve aí no desktop. Temos o Elementary também, temos o Manjaro como uma outra boa opção, juntamente com o Antergos. Essas eu acredito que sejam as principais distribuições com apelo desktop usuário final, especialmente o Deepin, especialmente o Linux Mint. A próxima pergunta é uma pergunta correlata do Robson Alves. Ele pergunta assim: Gil, você acha que o Deepin tem potencial para se equiparar ao Ubuntu como sistema GNU Linux para principiantes? Obrigado pela pergunta, Robson. Então, vamos complementando já a pergunta anterior aqui com a sua, né? Já que eu tinha tocado nesse assunto. Eu realmente acho que o Deepin é uma ótima porta de entrada para quem nunca mexeu com alguma distribuição Linux. Ele tem aquele visual bacana, ele tem aquele design que vai agradar provavelmente quem já usou Mac, quem usa Windows, que quer alguma coisa mais familiar. A central de aplicativos deles vai trazer várias aplicações que as pessoas já conhecem, isso é ótimo. Ele já vem com várias coisas instaladas que as pessoas vão gostar. Por exemplo, o Google Chrome já vem com o Spotify, o WPS Office, que já lembra o Office da Microsoft. Então, o Deepin talvez até tenha elevado o nível de recepção e transição sem dor até um ponto que o próprio Ubuntu não tenha conseguido. Porque o Ubuntu sempre foi o testa de ferro aí na questão de conseguir usuários domésticos, usuários novos para o mundo das distribuições Linux, porém ele tinha aquele visual único dele, ele era diferente, e isso era uma coisa boa, né? Isso é uma coisa boa, na verdade, assim, é um diferencial. Isso o Deepin tem agora, então eu realmente acho que o Deepin pode tomar esse lugar como distribuição para iniciantes, ou o Mint também pode fazer esse mesmo jogo, na verdade, né? O Mint pode ser o sistema operacional ideal para iniciantes, com certeza é um dos bons. Agora, tomar o local do Ubuntu no espaço do mundo Linux eu acho muito difícil, porque
o Ubuntu se tornou gigantesco, né, dentro de importância dentro do mundo Linux. É o sistema operacional que conseguiu parcerias comerciais de hardware, é o sistema que roda em vários servidores e é confiável por muitas empresas ao redor do mundo, é o sistema operacional que o pessoal utiliza a internet das coisas, é o sistema operacional que mais chegou perto, tipo, sem ser o Android, né, o sistema operacional baseado em Linux, sem ser o Android, que chegou mais perto de estar aí no mercado de smartphones e tal. Então a grandeza do Ubuntu ainda ela é considerável, assim, não é uma coisa que vai sumir rapidamente. Mas dependendo da postura da Canonical, como eu tinha comentado antes, para o mercado desktop, algumas distribuições podem se aproveitar para acabar ganhando um pouco esse espaço aí que talvez o Ubuntu deixe um pouco em aberto, não sei dizer exatamente. Pode ser o Mint, pode ser o Deepin, como você sugeriu. Ele talvez não seja a melhor opção, mas certamente é uma das. A próxima questão é do Fernando Cardoso Nogueira. Quais são as tendências quanto ao design em distribuições Linux? O Ubuntu vai perder a hegemonia? Eu estou usando o Deepin e está muito redondo. Será que o Deepin vai se popularizar como um Mint e quem sabe como o Ubuntu? Valeu aí pela pergunta, Fernando, e eu quero fazer uma pequena correção em como você escreveu. Não se escreve Deepin com ING no final, para no N ali, é só Deepin. Bom, acho que a sua pergunta mais uma vez complementa o que eu vim falando aqui, o que mostra que muitas pessoas têm interesse a respeito dessa distribuição e como você, Fernando, mesmo falou e está utilizando, o Deepin realmente se apresenta uma ótima distribuição para usuários domésticos e até mesmo algumas pessoas mais avançadas eu vi que têm interesse no sistema só porque estão mais focadas no seu trabalho ou muitas vezes trabalham com outra coisa que não é informática e precisam de um sistema que atenda e seja ágil, que não fique embromando, que não tenha muitos passos para fazer as coisas. E nisso o Deepin realmente é muito bom, ele é bem direto ao ponto, às vezes até demais. A tendência de design das distribuições Linux assim, bom, você pode ver algumas coisas acontecendo em todas as interfaces praticamente, tirando aquelas que realmente não têm a intenção de serem as mais belas e tal. Mas você pode observar pelos temas mesmo, a questão do material design, aquele estilo paper, né, que é meio com as dobras e com long shadow, assim, é meio que uma tendência. Coisas desfocadas também me parecem ser uma tendência que chama muita atenção da galera ali. Animações leves e que parecem integradas com os painéis também me parece ser uma tendência. Eu vi muito isso no KDE, depois o próprio Cinnamon pegou as animações que eram do KDE. O próprio Clement Lefebvre, lá, que é o criador do Mint, disse que se inspirou no KDE para fazer as animações do novo Cinnamon e tal. Então eu acho que essas são algumas tendências. Você pode ficar de olho, na verdade, nos temas, né? O Arc, por exemplo, aquele tema Arc que a galera gosta muito, é um exemplo disso. Ele é um visual meio flat, meio chapado assim, mas ele tem regiões de transparência, contraste entre as coisas, e nós não temos já, na verdade, há muito tempo mais a utilização de cores mais fortes. Você usa um espectro um pouquinho diferente na paleta de cores, né? E imagina que aqui a gente tem o quadradinho, né, da paleta de cores. Bem na ponta aqui, onde os meus dedos se cruzam, seria, sei lá, o preto máximo, por exemplo. Então eles estão utilizando algo mais ou menos aqui onde está o meu polegar. Então esse tom, normalmente, que é um entretom ali, não é o preto máximo e não é aquela coisa assim que já vai puxando para um cinza, por exemplo. Esse tipo de tonalidade acaba se tornando muito interessante. É uma coisa que o Mint, no tema original dele, ainda não pegou muito bem. O verde ideal para mim é o verde que o Manjaro utiliza, ou o verde, por exemplo, que o OpenSUSE utiliza também. É sabe, aquele detalhezinho assim? Agora, se o Deepin vai se popularizar tanto quanto o Ubuntu e quanto o Mint, eu já realmente não sei dizer. Porém, eu torço que sim, é uma distribuição muito bacana, pelo que eu pude conversar com o pessoal lá. Como eu falei no início do vídeo, tem a entrevista para você conferir. Eles parecem ser pessoas muito bem intencionadas, pessoas querendo fazer a diferença. A empresa que desenvolve, ela é razoavelmente grande, falando de empresas que trabalham com Linux, tem 120 pessoas que trabalham diretamente em cima do Deepin em vários segmentos diferentes, fora o pessoal que é da comunidade, faz trabalho voluntário e tal, e você vê que eles têm um cuidado específico para trabalhar a interface e os recursos que eles vão trazer para os usuários, exatamente porque o Deepin ele não tem tipo outras interfaces
Tem uma versão de 64 bits, tem uma versão de 32 que eles fazem para quem pagar pelo suporte e tal, mas eles têm um foco em um produto e eu acho que isso costuma trazer bons resultados, sabe? Por exemplo, não que seja necessariamente ruim, assim, até é bom que você tenha opções, mas ao mesmo tempo, dependendo do seu objetivo, isso acaba prejudicando um pouco as coisas. Veja pelo Mint, que é uma distribuição que eu gosto bastante, que inclusive é a que eu estou usando aqui atrás. Eles têm a versão de 32 e 64 bits, com Cinnamon, com XFCE, com Mate, com KDE, né? São 4 dessas versões, todas baseadas no Ubuntu LTS. E também nós temos a versão LMDE, que é baseada no Debian, ou seja, são 5 versões diferentes, 10 ISOs diferentes para serem compiladas a todo lançamento. São 4 interfaces para você compatibilizar e tal, sendo que provavelmente só uma delas tem mais relevância, uma ou duas talvez. Se eles concentrassem a energia de toda essa galera em um sistema só, será que não seria um pouco mais efetivo? Difícil dizer, mas pode acontecer. Eu vejo isso pelo pessoal do Elementary, que por muito tempo foram 3 pessoas apenas fazendo todo o design e a própria distribuição, e vejo o quanto o Elementary cresceu nos últimos anos, acrescentando mais pessoas ao projeto e tal. Hoje em dia eles têm uma equipe um pouco maior também, pelo que eu sei. Não sei exatamente quantas pessoas são, mas já dá para perceber que eles têm uma estrutura um pouco mais formada, e isso se deve ao fato de eles trabalharem em cima de uma única coisa só, acredito eu. Então o Deepin tem esse potencial, não sei se ele vai conseguir a mesma popularidade que os dois, mas eu torço para que sim, porque quanto mais opções a gente tiver, de qualquer forma, melhor, e opções de qualidade, não é verdade? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse Diolinux Responde. Se você tiver alguma dúvida e gostaria de deixar uma questão para aparecer aqui nesse quadro também, fique à vontade, coloque aí nos comentários com a hashtag DR, assim eu vou saber que você quer que seja respondido aqui. Deixe seu like aí, se puder, por favor, compartilhe o vídeo para os seus amigos, leve adiante e compartilhe nas comunidades que você participa. Até a próxima, grande abraço, valeu e falou!